Retornando à conexão, eu estava contando de um representante comercial que tinha que abrir um mercado novo para ele, um mercado que se deixava corromper e que tinha duas práticas que ele não aceitava de modo nenhum. A primeira prática era receber comissão por fora daqueles negócios que eram entabulados. A segunda prática era, no final do expediente, ir para aquelas regiões onde tem aquelas mulheres e tem aqueles encontros que não são dignos. Então, ele tinha que recusar essas duas práticas. E ali ele desenvolveu a sua trajetória, porque ele entendeu esse princípio bíblico. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então, quem trabalha no mundo empresarial, ele tem que saber qual é o tipo de voz que ele está ouvindo, porque tem um tipo de voz que vai conduzir ele fatalmente a um ambiente de corrupção. Segundo o princípio bíblico que deve estar internalizado naqueles que fazem negócio: seja justo. Nós extraímos isso de Provérbios capítulo 3, o versículo 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Lembra que quando eu estava mapeando uma empresa, eu coloquei política societária, política mercadológica, política organizacional e política ambiental. Por que nós temos que estabelecer estas políticas dentro de uma empresa? Para que nós possamos trabalhar por um parâmetro de justiça, por um parâmetro de equidade, por um parâmetro de moralidade, por um parâmetro de ética. E se isso não estiver escrito, seguramente nós vamos falhar no trato das coisas com que temos que tratar, com que temos que desenvolver e processar. É preciso ser justo. Então, quando você vai tratar com o empregado, ao tratar com ele, você tem que pensar que você tem que ser justo com todos os demais empregados, e não só com aquele. Ao tratar com o cliente, você tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é de direito. Então, se você vende uma mercadoria e aquela mercadoria está com defeito, cabe a você entregar uma mercadoria de igual valor e depois, tendo levado aquele prejuízo por causa daquela situação, rever as suas práticas comerciais para que você não venha a cair numa situação equivalente àquela. É por isso que agir com justiça implica implantar, por exemplo, dentro de uma empresa, a ISO 9000, as normas de qualidades. Porque você vai, ao colocar estas normas, ao definir os seus processos, ao tratar as pessoas, você vai conseguir estabelecer um senso de justiça dentro da empresa. Um outro princípio importante que tem que ser internalizado: a pessoa tem que ser imparcial. Jamais pleiteies com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Entenda uma coisa: o que é ser imparcial? Note uma coisa: nós ouvimos a pessoa falar, ok? A pessoa chega para nós para expor a sua opinião, suas ideias, os seus propósitos, seu caminho, a sua maneira de resolver. Qual é a tendência nossa? Nós temos dificuldade de ouvir. Pelo contrário, a gente chega numa situação, antes de entender a situação, baseado no acontecimento passado, a gente já quer dar uma solução. E quando a gente dá uma solução, sem pensar na situação, a gente acaba atropelando o processo. Acaba criando uma solução que traz mais problema do que resolução. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós decidimos, e para isso nós temos que ser imparcial, ou seja, ouvir as pessoas. Agora observe um detalhe no quesito ouvir.
Quando você está ouvindo alguém, a pessoa vai lhe dizer algo. E muitas vezes ela vai dizer algo que você não gosta do que está ouvindo. E aí, quando ela começa a alterar a sua voz, qual é o procedimento normal? A pessoa que está ouvindo o outro alterando a voz, ele vai dizer, baixa a voz, baixa o tom, não grita comigo, cuidado como você fala, olha quem eu sou. Por que que você adota essa atitude? Porque você quer moldar o comportamento dela, ajustando a tua expectativa. Então, se você acha que ela tem que falar baixo e ela está gritando, você para de ouvir porque você quer que ela volte a falar baixo. E aí você deixa de ser imparcial, porque você toma partido do que está acontecendo. Seja dela, seja do outro que está, você tem que ouvir duas pessoas. Então você começa a tomar partido. Você perde a imparcialidade. Como é que a gente resolve isso? Coloque o intérprete no teu ouvido. Se a pessoa vai gritar, se ela vai pular, se ela vai falar alto, se ela vai falar baixo, se ela vai falar truncado, se ela vai falar num português perfeito, se ela vai falar atrapalhada, é problema dela. A pergunta que você tem que fazer é, afinal de contas, o que ela está me dizendo? E aí, quando você pergunta, afinal de contas, o que ela está me dizendo, ao invés de você tratar com a maneira da pessoa ser e de se comportar, você vai tratar com um problema concreto. Qual é o problema que ela está te trazendo? E você olhando para aquele problema, e olhando para o que ela está dizendo, não importa como ela diz, e você tentando encontrar alguma coisa, você vai entregar uma resposta que condiz com a verdadeira natureza do problema que você enfrenta. Jamais pleitei com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Quer dizer, busque a razão da coisa, busque entender a coisa. Não tente controlar o comportamento das pessoas que estão em sua volta. Tente entender como é que se dá o relacionamento das pessoas. Um outro quesito importante que nós temos que desenvolver como habilidade: ser prudente. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos serão retos. Uma empresa tem que ter estratégia, ela tem que ter visão, ela tem que saber a sua missão, ela tem que conhecer o seu negócio, ela tem que estabelecer bem os seus valores, porque ela tem que ponderar o caminho que ela está andando. Ela não pode, uma empresa, ela não pode ir de qualquer maneira. Em tempos difíceis como este, que empresas estão fechando as portas, elas não estão conseguindo manter o seu negócio, ela precisa chamar os seus colaboradores, olhar a situação numa ótica diferente. Grandes grupos empresariais que tinham seus negócios físicos, que percebendo a situação que esse mundo se formou, se tomou, a direção que tomou, começaram a investir em negócios virtuais, mudaram os mecanismos de venda da noite para o dia praticamente, aceleraram em 5 anos planos de informatização, porque enxergaram a sua vereda, o seu caminho de uma maneira diferente, e encontraram solução aonde não havia solução. Lembra que eu falei que o mundo jaz no maligno? Então o mundo está sempre envolto em trevas, e que nós temos que ter princípios para nos conduzir. Do ponto de vista da empresa, tem que ter estratégia e a visão, tem que caminhar naquela direção, mas tem que saber qual é o negócio, como é que esse negócio se desenvolve, tem que conhecer bem aquilo que faz. A empresa também, os seus colaboradores, os seus empreendedores, tem que, já falamos disso, tem que ser ético. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Então, se você não é ético no seu negócio,
você está tropeçando numa pedra. Vai chegar um momento que você vai perder o controle da situação. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal, Provérbio 21:6. Então nós temos que ser prudentes, temos que ser imparciais e temos que ser éticos. A nossa palavra tem que ser direita, os prazos têm que ser acordados, a qualidade do produto tem que ser bem entregue. A promessa de venda tem que ser cumprida na íntegra. E tudo isso demanda processo, demanda recurso, demanda estratégia, demanda pessoas. Então você tem que trabalhar esse conjunto de coisas. A rainha de Sabá, ela foi até Salomão, o homem mais sábio da terra. E uma das coisas que ela ficou admirada era com a atitude dos servos de Salomão. Aquilo deixou ela encantada. Se os servos de Salomão tinham atitudes que encantou a rainha de Sabá, é porque eles foram treinados, eles foram capacitados, lhes foram apresentados os valores da empresa, a visão, a missão, a identidade organizacional, o negócio. E eles foram habilitados. E isso muda a maneira do negócio funcionar. Então a empresa, ela tem que ter ética naquilo que ela faz. Ela tem que saber dar a cada um o seu devido trato. Saber honrar os compromissos. Esta live foi esta abordagem um tanto quanto diferenciada. Por que nós fizemos essa live de forma diferenciada? Falando sobre prática, a refletir Cristo nas práticas empresariais. E nós levantamos algumas questões apenas. Porque quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós encontramos instrução de Paulo para quem é servo, portanto empregado, colaborador, e para quem é senhor, portanto empreendedor, comerciante, negociante, empresário. Isso o que eu quero colocar aqui é que quando nós nos propomos andar com Deus, o mundo dos negócios não está fora desse ambiente do reino de Deus. Eu demonstrei que alguns princípios se aplicam ao mundo dos negócios. Eu demonstrei que quando nós andamos neste mundo, nós não podemos tropeçar nas trevas em pedras que a gente não conhece. E que quando nós adotamos princípios bíblicos, nós temos um norte que nos faz cruzar esses lugares escuros e nos faz chegar a bom termo. Com isso eu quero dizer, o mundo empresarial não está fora do reino de Deus, mas ele também é um ambiente de provação para sermos aprovados em nossa fé. Ele pode ser um ambiente de tentação para nós nos corrompermos com as coisas desse mundo. Cada um tem a sua escolha. Ele pode transformar o seu negócio num ambiente de provação para aprovar a sua fé, ou num ambiente de tentação para se corromper nos seus negócios. A escolha está diante de nós. Venha para esta conta minha aqui no Instagram. Vamos fazer uma grande comunidade, aprendendo princípios bíblicos que se aplicam na empresa, que se aplicam em casa, que se aplicam na educação dos filhos, que se aplicam em todas as dimensões de nossa vida. A Bíblia tem resposta para tudo. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você aqui comigo. Essa live se dividiu em duas. Então, se você está chegando agora, assista a outra antes de assistir essa. Se você gostou dessa live, mande para os seus amigos e venha fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram, me seguindo, para que nós possamos levar essa mensagem mais longe. Que o Senhor seja louvado e você ricamente abençoado por Deus.